Vamos começar nosso momento, começar com uma oração. Muito obrigado por essa semana que se iniciou, muito obrigado pelo seu cuidado nesses dias, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos mais uma vez reunidos para dar continuidade no estudo desse assunto tão importante. Temos estudado quem o Senhor é, e o Senhor tem nos auxiliado nessa jornada, Pai. Pedimos mais uma vez da Tua boa mão para conosco, nos auxiliando a nos conduzir nesse processo, Pai. Hoje nós trataremos de assuntos complexos que vão, em alguns momentos, além da nossa capacidade de percepção. Dá-nos um coração humilde, um coração que se submete à Tua palavra. Dá-nos a capacidade de articular o conhecimento disponível nas Sagradas Escrituras de maneira fiel. Dá-nos um coração que crê naquilo que está revelado. E ajuda-nos, Pai, a colocar isso em prática na nossa vida. O que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então pronto. O que nós tratamos na semana passada? A gente falou da liberdade, da vontade de Deus, né? De que Ele não... Então existe um aspecto que a vontade dele é livre, Ele faz conforme Ele quer, né? Ele não é obrigado a fazer necessariamente agir na nossa vida de tal forma, isso, assim, assado. E hoje eu vou pular um pouco da revisão, porque hoje a gente vai entrar nos assuntos meio complicados. Hoje a gente vai entrar num assunto que normalmente é a hora que trava a cabeça de muita gente. Como que a gente consegue relacionar a existência do pecado com a soberania divina? Como que a gente pensa na entrada do pecado no mundo e o fato de Deus ter decretado todas as coisas? Como a gente relaciona isso? Como que a gente lida com isso de maneira bíblica? Porque o grande desafio nosso, muitas vezes, não é nem a gente conseguir perceber as coisas. É a gente ter humildade de aceitar o que a gente não consegue perceber. E ainda assim continuar a afirmar que aquilo é o que Deus revelou, é a maneira como Ele faz, mesmo que eu não consiga desenhar isso de maneira perfeita. Oi? É um passo de fé, mas ele é um passo de fé guiado. Porque está revelado, está explicado, a questão é se a questão é a gente perceber ou a gente aceitar, e aceitar a nossa finitude. Acho que um dos grandes desafios nossos é a gente ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente não dá conta de explicar todas as coisas, né? E uma delas é que o nosso projetor está em manutenção, vocês perceberam que está meio diferente, né? Tá conseguindo ver lá? Sim. Agora, ó, tá cansado aí, tá? Consegue ler ou não? Tá parecendo eu hoje, meio cansado, né? Vamos ver aqui, ó. Então nós vamos começar a falar da revelação de Deus em relação ao pecado. Naturalmente, quando a frase está destacada, é uma ideia muito importante que eu quero que a gente perceba, né? Então Berkhoff vai começar o seguinte: a doutrina da vontade de Deus dá, muitas vezes, origem a questões sérias. Então eu acho muito legal a maneira como ele começa, que ele não está a desmerecer a pergunta. Assim, ó, tem perguntas que são importantes, tem perguntas que são difíceis. Porque um dos grandes problemas que a gente pode ter no estudo da teologia é a gente desconsiderar algumas perguntas, é a gente desconsiderar alguns questionamentos. A gente fala assim, isso aqui não é importante. Em alguns momentos é isso que a gente tem que fazer, em outros não. Como vai ser esse? Então ele vai falar, aqui surgem problemas. O que está escrito aqui? Que nunca comunica o quê? Nunca, né? Jamais aconteceu, né? Então nunca foram resolvidos. Então, assim, é nesse assunto que surge uma pergunta que a gente nunca deu conta de responder. Há quanto tempo a gente está sem
resposta para essa pergunta? Basicamente desde a queda. Porque é na queda que entra o pecado, é a partir da queda que a gente começa a ter o problema de responder como que isso acontece. Então, desde a queda, a gente está sem conseguir resposta para isso. E provavelmente, aí aqui humildade de novo, não podem ser resolvidos pelo homem. Então, a gente começa de uma maneira muito desencorajadora, num certo sentido. Que a gente não vai conseguir resolver esse problema. A gente não vai conseguir articular de maneira completa a resposta para isso. Agora, o que é animador? Pelo menos para mim é animador. Não sei se para você é animador. O que dá para tirar de ânimo dessa frase? Não pode ser resolvido pelo homem, mas Deus tem controle disso aí. Tá, e esse é o ânimo que eu pensei. Eu estava pensando num ânimo mais egoísta, sabe? Você foi num ânimo mais bíblico que o meu. Você foi mais crente que eu. O meu ânimo é o seguinte, se nem os caras... Eu não me sinto tão burro assim. Ninguém na história conseguiu isso. Então a gente não é tão limitado assim. A gente é limitado, mas não é tão burro, porque até agora não deram conta. Então a gente é mais um na lista. Porque o problema é quando os caras dão conta de resolver e você não dá. Então eu lembro que eu tinha... Eu sou obrigado a confessar que muitas vezes eu tenho uma forma de pensar meio não convencional. Né? Então, por exemplo, quando eu era criança, todas as vezes que eu estava a passar de carro por cima de uma ponte, o que eu pensava naquele momento? Como eu sairia do carro se o carro caísse no rio. Então, assim, ao invés de eu pensar em outra, toda vez que eu passava numa ponte, eu estava a pensar como que eu vou sair. E uma das minhas grandes tristezas é que, na minha forma de pensar, o único que sairia vivo seria eu. Então, porque ninguém estava pensando nisso, só eu. Então, eu daria conta de sair, aí eu ter que sair, aí eu falo assim, vou ter que nadar até a margem. A hora que eu chegar na margem, eu estou sem família e sem bagagem. Era o que eu pensava, né? Então, eu sei que eu tenho algumas características diferentes, né? E uma das coisas que, quando eu era criança, eu pensava é o seguinte. Você ia para a escola aprender matemática. Tinha um monte de física, um monte de fórmula, certo? Como que era a maneira que eu me convencia que eu ia ter que decorar aquilo ou ter que aprender aquilo? Não, pior do que isso, o desgramado inventou, só tem que decorar. Né? O que não é o caso aqui, então nunca ninguém conseguiu, a gente está junto nesse barco. Né? Então ele vai começar o primeiro ponto, e basicamente nesse assunto vão ser 2 pontos, só que são 2 pontos meio pesados. Então ele fala assim, disse que se a vontade decretiva de Deus determinou também a entrada do pecado no mundo, Deus torna-se então o autor do pecado e deseja realmente algo que é contrário às suas perfeições morais. Então essa é a primeira objeção que, quando você vai falar de Deus decretou todas as coisas, inclusive a entrada do pecado do mundo, que você, como presbiteriano, deveria afirmar isso. Eu falo assim, mas peraí, se você está a falar que Deus decretou, então ele é o autor do pecado. Essa é a primeira acusação que virá. Mas vamos avançar na frase. Então ele vai falar o seguinte, e se ele é autor do pecado, ele é autor de algo que é contrário a tudo que a gente estudou até o momento, as suas perfeições morais. Aí o que acontece, se isso for verdade? É melhor a gente fechar a igreja, fecha uma portátil, cada um vai para o seu canto. Essa seria a melhor alternativa. Aí ele vai começar. Os arminianos, para escaparem a essa dificuldade, e veja que ao longo da história, muito das divisões teológicas que aconteceram dentro da igreja, muitas delas aconteceram com pessoas que estavam genuinamente buscando uma resposta boa. Acho que isso é importante a gente entender. Então eu sempre gosto de trazer o exemplo de Paulo, que ele era o maior conhecedor do Antigo Testamento, que existia na época a princípio, e que sendo o maior conhecedor ele não conseguia perceber as coisas. Ele não conseguia perceber que o Messias tinha vindo. E vai ser quando Cristo vem ao encontro dele que ele vai conseguir perceber aquela realidade. E da mesma forma conosco. Se Deus não abrir os nossos olhos, a gente não vai conseguir perceber. Em alguns casos, essa percepção vem mais rápido, em outros ela vem mais lenta. Em outros parece que nunca chega.
em algumas matérias. Parece que tem coisa para nós que a gente não dá conta de resolver. Parece que tem coisa que você volta, aí, exemplo, você vem aqui um dia e eu explico alguma coisa. Aí você fala assim, agora que o pastor, agora eu percebi, o pastor falou, passa uma semana, você volta na dúvida. Pô, eu tenho direto isso com a minha esposa. Direto, né? Direto eu explico o negócio para a Dani, passa um tempo, ela vem com a mesma dúvida. Eu falo, não, Daniela, essa daí de novo não, Daniela, né? O processo todo nosso de mudança, né? Eu vim de uma igreja pentecostal, barra neopentecostal, qualquer coisa desse gênero, e ela veio de uma batista que na época não tinha tido um pastor que tivesse uma soteriologia reformada, né? E para ela foi uma grande luta a ideia da predestinação, por exemplo. Ela ficou anos, não foi assim, anos lutando com aquilo. E vira e mexe, ela volta com alguma pergunta relacionada a isso. Então tem coisa que para nós é difícil a gente perceber. É a vida, né? Deus ainda não abriu o nosso entendimento para que a gente perceba alguma das coisas, né? Que é aquilo que eu falo aqui, eu ensino alguma coisa errada para vocês, com certeza, só não sei o quê. Porque se eu soubesse, eu ia atrás de mudar, né? Alguns dizem que isso é arrogância, eu acho que é humildade, que eu não consigo nem ver onde eu erro, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí, tudo isso para dizer que na história da igreja, pessoas tentando articular de uma maneira bíblica, elas vão partir de pressupostos. Então, existe maneira de pensar, a maneira como você interpreta um texto te leva para outro e você vai interpretar aquele outro a partir do um. Então, ele começa com os arminianos. Como que os arminianos vão escapar do problema do pecado? Como que a soberania de Deus, se é que eles creem na soberania de Deus, se relaciona com a existência do pecado? Aí ele vai falar, fazem depender a vontade de Deus de permitir o pecado da sua presciência do caminho que o homem escolheria. Então, constantemente, os arminianos vão recorrer à tal da presciência divina. Deus previu que o homem pecaria, e porque o homem pecaria, ele deixou que o pecado acontecesse. Ok? Deu para perceber o que eu falei ou não? Sim, tá. E aí é importante, a gente vai ter uma divergência, né, sobre a definição do termo presciência. Eu entendo que Deus ele tem um conhecimento prévio, não porque ele consegue antever, mas porque ele decretou que aconteceria. Então é diferente. Então é igual se você é um programador, você faz os seus ifs, seus fors, os seus negócios, tudo, os seus comandos. Você perguntar para você, o que vai acontecer se eu colocar essa entrada no seu programa? Você vai falar assim, a saída vai ser essa. É porque você anteviu que o programa responderia ou você sabe que ele responde porque você programou que ele fizesse? Tem um quadro de qualidade aqui, né? Tem que sair certinho. Tem que sair certinho, senão tem bug, senão tem problema no programa. Então essa ideia, a definição do presciência parte desse pressuposto de que Deus sabe porque Ele decretou, e não o contrário. Então aqui a gente já tem uma divergência com os arminianos. Pronto. Aí agora entra os teólogos reformados. Os teólogos reformados, embora mantendo a base em passagens como Atos 22, 2, 23, o que é Atos 2, 23? Isso. Essa passagem que a gente leu já um monte de vezes. É aquela que Pedro faz acusação, né? Essa pregação dele pós-Pentecostes, ali no Pentecostes. Fala assim, vocês mataram mão de Nico de acordo com aquilo que Deus tinha definido que fosse acontecer. Essa é a passagem. Então, para nós, a gente vai olhar para Atos 2, 23, o que a gente vê ali? Responsabilidade e soberania. Então, as duas estão em conjunto, as duas se conversam de uma forma que a gente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou talvez até sempre, a gente não consegue perceber, né? Então, ele vai falar assim, que a vontade decretiva de Deus inclui também os atos pecaminosos do homem. Então, eu falei para vocês, para nós, Deus decretou inclusive a queda. Falei que a aula era complicada hoje.
Agora, o que o teólogo reformado sempre faz? Oi? Isso, mas o que a gente costuma fazer na hora de lidar com situações complexas na teologia? A gente traz referência bíblica e a referência bíblica vai nos ajudar a qualificar as coisas. Certo? Eu tenho usado esse termo de qualificação, fazer as distinções. Então, tem sempre o cuidado de salientar que essa deve ser concebida de tal forma que Deus não se torne o autor do pecado. Então, existe uma forma humana da gente perceber isso? Eu não consigo. Agora, o que eu sei? Eu sei que é verdade. Então, quem está aqui há mais tempo, quem lembra aqui dos slides das premissas? O pessoal mais antigo aqui lembra do slide da premissa. Eu tinha um slide que toda aula começava com ele, em que eu começava listando os atributos de Deus. Então, ele estava lá, santidade, sabedoria, amor, justiça, ira, colocava lá. E aí depois eu começava, então, se Deus é isso, a Bíblia, ela é inerrante, inspirada, suficiente, autoritativa, infalível, papapá. Toda vez que tiver um conflito entre a minha lógica e a Bíblia, com quem que eu devo fechar? Com a Bíblia. Então, logicamente, para mim é difícil conseguir concatenar essas duas ideias, que ele decretou e ele não é o autor. Agora a Bíblia me fala as duas coisas. Se ela me fala as duas coisas, o que eu faço? Eu me submeto ao que a Bíblia fala. Simples assim. E aí eu posso falar tranquilamente, e isso é muito mais fácil dizer dentro de casa do que fora, né? É muito mais fácil falar dentro da igreja do que você explicar para um descrente isso. E ainda dentro da igreja é difícil. Então, tem um pessoal que até treme quando você fala isso, né? Mas é então de que Deus ele decreta todas as coisas de tal forma que ele não vai ser o autor do pecado. Aí ele vai continuar. E veja como que uma das razões pelas quais eu gosto da teologia reformada. Eles admitem, francamente, que não conseguem resolver a dificuldade, mas ao mesmo tempo fazem algumas distinções valiosas que se revelam úteis. Então, dentro da teologia reformada vai existir, se você pegar bons teólogos reformados, uma honestidade na forma de apresentar as coisas. Que a gente poderia chamar de uma honestidade intelectual, uma honestidade acadêmica. Existe uma honestidade da gente lidar com as nossas limitações, com a nossa finitude, com a afetação do pecado. A gente consegue fazer isso de uma forma, e parte disso por conta da nossa própria teologia, por a gente entender que nós somos seres finitos e afetados pela queda. Se eu levo isso que eu creio ao extremo, eu sou obrigado a admitir que eu não consigo perceber tudo. E aí, se eu sou obrigado a afirmar isso, eu não vou ter problema com isso. Porque eu só vou reconhecer, só vou me submeter àquele que me criou. Então ele vai continuar. A maioria deles insiste que a vontade de Deus no que diz a respeito ao pecado é simplesmente uma vontade de permitir o pecado e não uma vontade de efetuar, pois ele faz o bem moral. E aí a gente começa a entrar em divisões dentro do meio reformado, que você vai ver na continuação do texto. Deixa eu ler o texto para apresentar a ideia. Essa terminologia é certamente permitida, desde que compreendida corretamente. É preciso ter em conta que a vontade de Deus permitir o pecado transporta consigo a certeza de que ele ocorrerá. Então a pergunta é, qual que é a grande diferença em última instância entre Deus permitir e Deus decretar? Porque existe uma outra discussão, a ideia é muito próxima disso, que é a respeito da predestinação, da eleição. Então alguns vão falar assim, não, Deus elege quem vai ser salvo. Outros dizem, não, ele elege quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Que é o que vai chamar de dupla predestinação. Qual dos dois é certo? Veja, você entende que é uma questão da maneira como articula? Porque se ele elege quem vai ser salvo, automaticamente quem não foi eleito para ser salvo vai acontecer o quê? Vai ser condenado. Então, uma das lutas
que acontece, e isso parece ser bastante natural para o ser humano, é quase, e eu creio que isso parte porque nós temos medo dos outros, né? Então temor de homens, e porque a gente não percebe muito bem a pessoa de Deus. É como se a gente tivesse tentar fazer uma defesa de que Deus não é mau. Então como que eu defendo que Deus não é mau? Não, porque Ele escolheu que Ele vai salvar, não é que Ele condenou os outros. É sempre, pode perceber, muitas vezes a gente cai nesse tipo de tentativa, né? E a questão toda é que qualquer coisa que Deus faz é justo. Então, se Ele condena ou se Ele salva, Ele está sendo justo na maneira como Ele faz. Então, o que o Berkoff está a colocar aqui é o seguinte, olha, veja, alguns vão dizer que Deus permite o pecado. Falei, tá bom, mas como que eu aceito você falar isso? Se você tiver a convicção de que o fato dele permitir sempre vai carregar a certeza de que o pecado acontecerá. E aí você define se isso é permissão ou se isso é decreto. Beleza? Então, hoje está todo mundo animado, né? Porque o negócio está... Então, outros chamam a atenção para o facto de que, embora os termos vontade ou querer possam incluir a ideia de complacência ou deleite, por vezes apontam para uma simples determinação da vontade. E que, por isso, a vontade de Deus permitir o pecado não tem de implicar que Ele tenha prazer ou deleite no pecado. E aí é outra coisa que vai complicar a nossa cabeça, porque como que Ele decreta alguma coisa que Ele não vai ter o deleite nela? Agora, o que eu posso afirmar é que ainda que Ele não tenha o deleite no acto em si, o nome dele vai ser glorificado em tudo isso. Seja através da salvação ou da condenação, por exemplo. Mas a gente não pode ter a noção errada de que Deus tem prazer no pecado. Beleza? Não, eu avisei que ia ser complicado. Não fui desonesto, eu fui honesto na mensagem que eu mandei. E se a gente for pegar isso aí, tem alguns casos na Bíblia que podem nos levar a refletir sobre esse assunto. Por exemplo, o faraó é mas não é no faraó que eu estou a pensar, porque o faraó, Deus endurece, né? Eu estou a pensar em Deus ter o prazer no pecado. Raabe. Então, eu já compartilhei com vocês, certo? O questionamento lá no seminário no Brasil. Vocês lembram ou não? Então, um aluno vira assim, professor, mas Deus abençoou a mentira de Raabe. Falou, Por quê? Falou, não, porque ela foi salva, tudo, tal. Ele falou, e Deus abençoou o pecado, você tem certeza disso? O aluno falou, tenho. O professor falou assim, eu diria que Deus abençoou apesar do pecado. Eu estava a ler no livro do Sproul, e ele fala do caso, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma mulher que escondeu o filho, que era um daqueles comunistas Sim. Sim. E mentiu. Não, tem mais do que essa mulher. Você vai ter aquela Anne Frank lá. Aí, essa é uma discussão que eu não quero entrar hoje, mas... Porque uma das discussões que vai ter é o seguinte, é certo mentir nessas horas ou não? Então, a gente começa a pegar alguns casos que você vai entrar numa questão de... Alguns vão falar, Deus abençoou aquilo, ou apesar daquilo. Para mim sempre vai ser apesar de. E isso é uma discussão grande. Eu tive uma matéria de ética cristã no mestrado, em que eu discordo do professor que deu aula, e graças a Deus eu tenho outros professores que estão junto comigo, ou eu estou junto com eles, né? Acho que é eu que estou junto com eles, que eles têm a envergadura para isso. Eu entendo que nunca é certo mentir. Então, por exemplo, mas a Anne Frank salvou muitas vidas, né? Eu acho que não cabia a ela isso. Então, vai existir um momento que esse professor que defendia o que essa mulher fez durante a Segunda Guerra,
de que uma vez que você entra numa guerra injusta, a pessoa que entrou em guerra injusta perdeu o direito de saber a verdade. E que parte da arte da guerra é o enganar o inimigo. Então a mentira se torna uma estratégia dentro da guerra. Então, aí se você for... Você quer ver onde chega isso? Como que é a roupa do exército? Para quê? Para enganar. É para você enganar o seu inimigo. Né? Então ele vai falar que parte da estratégia da guerra é a mentira. E aí você vai entrar no mérito da guerra justa ou injusta. E isso é muito complicado nos nossos dias, porque a gente nunca vai conseguir saber quais são as informações reais para uma guerra acontecer. Então, assim, quem consegue saber se uma guerra é justa ou injusta, talvez seja aqueles que tomam a decisão de entrar na guerra. Hoje, você não consegue saber se a guerra da Rússia é justa ou injusta, e Rússia e Ucrânia. Você pode tomar um partido, você pode ter o preferido, você pode ter o que você quiser. Você não sabe o que de fato... Uma vez, não, foi por conta do território. Será que foi só o território? Ou então as guerras que os Estados Unidos entrou no Oriente Médio. Será que foi de fato só para derrubar ditaduras? Ou será que tinha alguma coisa por trás? Alguma coisa que a China faça com Taiwan, Hamas e Palestina, enfim. Né? Você pode... Algumas parecem mais fáceis a princípio de você identificar do que outras. Mas você começa a entrar nesse... Então esse professor vai falar assim, não, é igual... Aí ele começava assim, aí é a hora que eu acho que o cara extrapola no argumento. Que ele fala assim, não, por exemplo, no basquete ou no futebol. Qual que é a grande arte no basquete ou no futebol? O driblar. E o driblar é o quê? É você enganar o adversário. Fala, não faz isso comigo não, velho. Assim, se você comparar o drible com a mentira, aí me complica, né? Mas foi uma aula interessante de provocação, né? Eu acabei por ler bastante sobre o assunto, não muito absurdamente, mas eu li um tanto. Mas eu entendo que, junto com outro, tem até um outro professor que ele é proponente do negócio chamado multiperspectivas, a respeito da abordagem de textos e circunstâncias, e ele vai falar que para ele não existe nenhuma circunstância que seja possível mentir, que mentir é sempre moralmente errado. E aí para mim sempre vai recair sobre aquele que aquele que opera o mal, sempre recai sobre o ofensor o problema e não sobre aquele que fez o que é certo. Entende? Então é uma discussão muito polêmica, ainda mais por conta que traz o exemplo de nazismo, aí complica ainda mais. Mas a ideia aqui hoje é de que Deus ele não vai ter o prazer no pecado. Eu entendo que Deus vai agir apesar do pecado. Essa vai ser sempre, a princípio, vai ser sempre a minha maneira de enxergar essa realidade. E aí, nós somos o quê? Presbiterianos, certo? Então eu trouxe, não vou expor, só vou ler e só pela leitura vocês vão entender como isso está relacionado com o assunto. Confissão de Fé, capítulo 3º, nós já passamos, decretos eternos, se quiser voltar lá, algumas aulas sobre o assunto. De toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre, inalteravelmente. Livre o quê? O que isso significa? Que não se altera. Então pronto. A oração muda a vontade de Deus? Tudo quanto acontece. Isso, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Então essa é a maneira reformada de articular a soberania de Deus e a entrada do pecado no mundo com a responsabilidade humana. Deus decretou, mas o ser humano quis fazer. E ele fez de uma maneira livre, em que ele não foi violentado, ele não foi uma marionete que foi empurrada, impelida a fazer aquilo. E a provocação que eu sempre faço é, quando você escolhe pecar, alguém te obrigou a pecar? Então pronto. Então, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Então existe a maneira como Deus faz com que as coisas aconteçam para que o seu decreto seja
cumprido. E aí o segundo parágrafo do mesmo capítulo vai falar, mesmo sabendo tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Então aqui ele elimina o argumento. E aí vai ter os textos prova. A gente quiser ver, nossa aula da EBD vai estar lá. Passar pelos textos prova, todas as argumentações em cima disso. Mas é a forma da gente qualificar o que a gente diz e qualificar e argumentar biblicamente de que Deus decretou todas as coisas, mas ao mesmo tempo a gente escolheu pecar e ao mesmo tempo ele decretou não porque ele previu. É isso. Até agora tudo tranquilo, certo? Tudo dentro da normalidade presbiteriana. Então vamos lá, ó. Além disso, agora é o ponto 2. Então o primeiro ponto ele só limpou o terreno, a gente continuar aqui. Além disso, disse que a vontade decretiva e preceptiva, quais são? Decreto. São os preceitos, né? Então fica mais fácil, é a lei, é a revelada. De Deus são muitas vezes, então vai ter cara que vai falar assim, não, peraí. Se Deus decretou todas as coisas, e Ele decretou a queda, Ele decretou o seu pecado e o meu pecado, Ele decretou aquilo que é contrário à própria vontade dEle. Tem alguma lógica nesse pensamento? Tem ou não tem? Eu vou dizer que tem. Existe alguma lógica. Eu não estou falando que ela está certa a afirmação. Mas você falar que a pessoa é um absurdo a pessoa ter pensado nisso, é um absurdo ela ter pensado nisso. Mas a gente vai ver que não é assim que funciona. Vamos ver aqui, vamos continuar. A sua vontade decretiva inclui muitas coisas que ele proíbe na sua vontade preceptiva e exclui muitas coisas que ele ordena na sua vontade preceptiva. Então ele inclui coisas que ele proíbe e exclui coisas que ele ordena. Ok? E nós vamos ler as passagens. Então vamos lá. Conforme Gênesis 22, Êxodo 4, 2 Reis e Atos. No entanto, é de grande importância manter tanto a vontade decretiva como a preceptiva, mas com o entendimento definitivo de que, embora pareçam distintas, aí que complica mais, são fundamentalmente uma. Então, em Deus, tudo isso se torna um. Me pergunta como. Embora uma solução perfeitamente satisfatória para essa dificuldade esteja fora de questão nesse momento. Então, o Berkhoff está falando assim, eu nem estou querendo fazer você entender completamente isso aqui. O que eu quero que você entenda? Que as duas são verdades. Eu não quero que você... Eu nem estou tentando te explicar. Por quê? Porque eu não vou conseguir. É isso que o Berkhoff está a assumir. Lembra que a gente viu lá no começo? Ao longo da história, nunca ninguém resolveu esse problema. E nenhuma solução é satisfatória, porque você pegar a solução, eu acho que a nossa é bem melhor. Eu acho que a nossa é satisfatória. Agora, você pega do arminiano, você tem uma presciência que depende da decisão do homem, você podou lá o conhecimento de Deus, certo? A onisciência de Deus. Então, vamos lá. É possível fazer algumas abordagens para essa solução. Então, a gente vai tentar olhar isso. Agora, vamos olhar os textos. Quem lembra o que é Gênesis 22? Esse é um texto que toda vez que eu olho, eu falo assim, é verdade, isso que todo mundo tem que ter decorado. Qual que é o nome do primeiro patriarca? Abraão. O que Deus pediu para Abraão? E Deus aceita sacrifício humano? Ele pediu. Então ele está a pedir algo que ele condena. Agora, quando a gente olha a história, a gente termina de ler o capítulo, o que acontece no final do capítulo? Eu li esse capítulo hoje, calhou de ser um dos textos da manhã da minha devocional. Vocês lembram o que acontece no final ou não? Isso, mas tem um negócio muito interessante.
Essa ideia de que aparece lá, né, o preso pelo chifre no meio dos galhos lá, né? Ah, quer ver? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Quem que é o anjo do Senhor? Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não te estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus. Ele não sabia antes? Sabia. Porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Quem que falou isso aqui mesmo? O anjo do Senhor, né? O que ele faria no futuro? Ele seria esse cordeiro. É interessante pensar nisso, né? E outra coisa que é interessante é quando a gente olha para o autor aos Hebreus, de que o autor da carta aos Hebreus, de que ele vai falar que a maneira como a fé de Abraão é reconhecida é até porque ele falou assim, olha, ele estava disposto a matar porque ele sabia que Deus ressuscitaria. Então aquela ideia de você fazer o que é certo com a motivação certa, crendo, né? Porque assim, se ele prometeu, né? A Sara já está ali, né? Já foi um milagre a primeira, né? O raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Deve ter pensado Abraão, né? Mas pronto. Então Gênesis 22 a gente não vai ler o texto todo. Agora olha Êxodo 4, 21 a 23. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vês que faço diante do faraó todos os milagres que ele pôs na tua mão, mas eu lhe endureci o coração para que não deixe o povo ir. Dirás ao faraó, assim diz o Senhor de Israel, meu filho, meu primogênito, digo, pois, deixa meu filho ir para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Veja, Deus deu a sentença sabendo já que ele faria. Ele falou assim, eu vou endurecer o coração. Existem textos que são difíceis de você, ainda mais com a mente moderna, igual a nossa, de processar. Quando eu falo que parte dessa nossa tentativa de defender Deus ou da nossa luta com o texto, é porque a gente não percebe tão profundamente a pessoa de Deus, porque se a gente percebesse profundamente a pessoa de Deus, a gente poderia ter tranquilidade todas as vezes que qualquer coisa que Ele pede e faça é correto. E para nós não seria uma grande luta. Mas a gente vive num mundo caído, nós somos afetados pelo pecado e lidamos com pessoas caídas que nem creem no que nós cremos. Então muitas vezes a gente tem esses embates, né? Atos 2, 23, a gente já falou sobre ele, né? Então, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de iníquos. Então, Deus decretou que aquelas pessoas matariam Jesus. Ele decretou que o faraó endureceria o coração, teria o seu coração endurecido. Então, a gente pode olhar para isso e falar assim, mas peraí, quando Deus fala não matarás, como que ele ordena alguma coisa desse? É esse o dilema que é apresentado no começo. Por isso que eu falo assim, a pergunta em si ela não é tão ilógica. A provocação ela não saiu do nada, né? Salmo 51, 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria e não te agrada de holocausto. Mas peraí, por que os caras faziam sacrifícios e holocaustos? Mas por que agradaria a Deus fazer sacrifício e holocausto? Oi? Porque ele decretou, ok. Mas aqui no caso ele decretou e os caras não estão gostando. Por que uma pessoa seria levada a oferecer sacrifício a Deus achando que isso agradaria a Deus? Não, mas o porquê que uma pessoa... Eu não estou falando porque que Deus se desagrada. Porque é uma obra da pessoa. O porquê que... A pergunta é o seguinte, ó. Vamos ver se eu consigo me fazer mais claro. A minha pergunta é, o porquê que alguém seria movido a querer fazer um sacrifício a Deus achando que ele se agradaria? Porque ele ordenou. Não é? Ele não ordenou que o sacrifício deveria ser feito?
Então, por exemplo, você vai lá em Levítico, está lá tudo definido. Ofereça sacrifício, holocausto. Aí tem oferta pacífica, oferta para isso, oferta para aquilo outro. Aí chega no texto, Deus fala assim, meu não me agrada. Aí, peraí. Está parecendo as histórias das esposas que eu ouvi dos Estados Unidos? Que o marido faz coisas e não agrada a mulher, um dia agrada, outro dia não agrada, parece cada hora, mas é só lá nos Estados Unidos essas coisas. Fazia tempo que eu não soltava uma dessa, né? Mas não parece loucura isso aqui? A gente vai ver depois que tem um motivo. Olha só Isaías 1, de 11 a 15. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Quem estabeleceu o sacrifício? Foi Deus. Diz o Senhor, estou farto. A gente leu esse texto aqui, no texto de confissão, quando? Quando o pastor Jonatas pregou. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ué, mas estava lá escrito. Está vendo como parece contraditório? Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e tem festa da lua nova, o sábado, convocação. Espera aí, o dia do descanso não foi ele que estabeleceu? E falou que tinha que guardar? Desde a criação? Convocação, não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. Então você começa a entender o porquê que ele não gosta. As vossas festas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. De sofrer, interessante isso, né? Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí Deus falou para orar, ele não quer ouvir. A gente começa a ver aqui que tem uma razão para isso. Era o pecado associado. Então você começa a ver que a vontade revelada de Deus, ela define o que deve ser feito, não apenas de maneira exterior, mas também de maneira interior. A motivação pela qual você faz. Mas uma pessoa fazer uma leitura superficial pode ser levada a falar assim, peraí, Deus está a se contradizer, existe um problema grave no que está acontecendo aqui. Existe uma diferença, uma discrepância entre o decreto, e Deus decretou que eles fariam isso. Ele revelou de uma forma e ele não está agindo de uma forma que parece condizente. Então olha só, segundo o livro dos Reis 20, de 1 a 7. Esse aqui é clássico, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não basta morrer, é morrer e não viverás. Eu gosto da ênfase, é poético o negócio. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou o Senhor dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, então, Isaías já estava passando ali da arena, certo? Saiu aqui do Rio Tinto, já estava ali na arena ali. Veio a palavra do Senhor. Então, ó, veio a palavra do Senhor, né? Lembra de domingo? Veio a palavra do Senhor. Dizendo, volta, diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que te curarei ao terceiro dia, subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos dos reis da Síria, te livrarei, e a ti e a essa cidade, defenderei a cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai a pasta de figos, tomaram, não puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Toda vez que a gente fala em decreto, ou praticamente toda vez que a gente fala disso, e de que oração não muda a vontade de Deus, uma pessoa vai levantar e vai citar esse texto. Mas assim, é quase 10 de 10 vezes. E como que a gente responde a isso? Oi? Então a questão toda a gente tem a maneira como Deus comunica de uma forma que a gente vai perceber, então aquela ideia da condescendência. E existe a ideia de que estava decretado que essa extensão de vida só viria através da oração. Então o pastor Arival, às vezes, ele coloca assim, isso.
Tem coisa que você vai orar e você nunca vai conseguir, você nunca vai receber. Tem coisa que você vai receber sem orar, mas tem coisa que você só pode receber orando. Se eu não me engano, quem formulou essa ideia de um outro jeito foi o Spurgeon, mas o pastor Erival sempre coloca dessa forma. Então existem coisas que dentro do decreto divino foi estabelecido que elas aconteceriam através da oração. Então a oração ela não muda a vontade de Deus, ela faz a vontade de Deus acontecer. Ela faz o decreto de Deus ser cumprido. Porque é a maneira como ele estabeleceu que aconteceria. Se você for pensar na sua vida, quantas coisas você tem que você nunca pediu? Quantas coisas você não tem que você continua a pedir? E quantas coisas você tem hoje que são respostas de oração? Já teve as trends no Instagram, né? Como que é? Vivo aquilo que eu já orei, sei lá. Tem essas coisas de rede social, né? O seu povo tem muito tempo a perder com essas coisas, eu tenho tempo a perder para assistir, né? Eu não faço, mas eu assisto, né? Também tem um outro problema na minha vida que eu preciso resolver. Mas essa ideia de que Deus, então, pelos seus decretos, Ele estabelece algumas coisas como elas acontecem. E a oração vai estar dentro delas. Então, o que sobra para nós em relação à oração? Orar. É isso. É igual você pegar, por exemplo, você sabe quem são os eleitos? Você sabe quem são os eleitos, não? É? Tá convicto? Eu, como pastor, às vezes tenho minhas dúvidas. Mas a conversão de uma pessoa depende da nossa capacidade argumentativa. O que depende da conversão de uma pessoa? Anúncio da palavra e ação do Espírito Santo. Romanos 10, 17. Né? Então, o que cabe a gente fazer? Falar. Mas não converteu, mas tudo bem, não está lá na sua descrição da tua função, ou como diria o Lucas, presbítero, no job description, não está lá na descrição da tua função que você tem que converter a pessoa. Agora, está na descrição da tua função que você tem que anunciar. Que você tem que falar das boas novas de salvação. Isso aí você tem que fazer. Está lá, isso está no papel do que é ser crente. Né? Isso é parte do que é fazer discípulos. E aí a conversão você deixa. Isso é uma outra figura, tem uma outra metáfora que eu gosto muito do pastor Erival, que ele fala que os crentes, né, a igreja, ela é como se fosse, veja, toda metáfora é falha, mas ela é como se fosse o departamento comercial do reino de Deus. Então a gente emite orçamento, a gente emite nota. Quem efetua a venda é o Espírito Santo. Então, o que é o nome? A gente vai fazer orçamento. Então, você vai sair anunciando. Cada um que você anuncia um orçamento que você fez. Quem efetua a compra, quem vai fazer o negócio ser concluído é o Espírito Santo. Então, você faz o que é a tua função. O que é do Espírito, você deixa o Espírito fazer. É isso. Então, tudo isso a gente parou aqui para falar de que Deus, na sua soberania, decretou que algumas coisas aconteceram pela oração, da mesma forma que Deus decretou que você seria usado por Ele, e isso pelo menos eu espero, que Ele tenha decretado pelo menos isso aconteça no mínimo uma vez na sua vida, de você anunciar e a pessoa ser convertida. Eu espero que você tenha essa experiência na sua vida, porque me parece uma experiência natural na vida cristã. Mas pronto. Eu pulei, Eu pulei. Eu tinha trazido o texto, a sequência do Salmo 51, os versos 17 e 18, mostrando que era a ideia de que o Deus não aceitava por conta do pecado do povo. Né? Não é que Deus ele é bipolar e uma hora ele aceita, outra hora ele não aceita, não é isso. Né? Então pronto, então vamos lá. Então quando falamos da vontade decretiva e preceptiva, usamos a palavra vontade em dois sentidos. Igual, me fala uma outra palavra que nós já passamos nas nossas aulas, que a Bíblia apresenta definições diferentes para a mesma palavra.
Mundo é uma delas. Oi? Todo. Oi? Entidade? Equidade? Qual que foi a outra que você falou? Carne. Mas tem uma que é muito interessante, que amor. Que a gente falou assim, ó, Deus ama todo mundo? Sim e não, né? Então essa ideia de que existem formas como as palavras são usadas, e o mesmo acontece agora com vontade. Então o primeiro, né, pelo primeiro sentido, Deus determinou o que ele fará ou o que acontecerá. Então assim, ó, Deus, pela vontade dele, ele decretou coisas que acontecerão e coisas que ele fará. Então ele foi lá, vai acontecer do Ezequias ficar doente. A outra coisa, ele foi lá e abriu o mar, por exemplo. Então, ações, intervenções dele ao longo da história e coisas que acontecem. Então, uma flechada que um cara tomou. Aquilo é uma ação natural de uma guerra, por exemplo, né? Neste último, ele revela-nos que temos o que temos de dever, o dever de fazer. Então, essa ideia de que tem a vontade de Deus, que daí vai estar relacionada com a preceptiva, que é o que a gente tem, é o que está revelado. A gente tem que fazer aquilo que ele ordenou. Ao mesmo tempo, devemos recordar que a lei moral, regra da nossa vida, também, de um certo sentido, a personificação da vontade de Deus. Então você começa a pensar, já falei isso, né, sobre a ideia dos 10 mandamentos como uma expressão do caráter divino. E por isso que eu tenho dificuldade com as pessoas que vão pegar um dos mandamentos dos 10 e vai falar, esse não é moral. E acontece esse com qual? Com a guarda do dia do Senhor, né? Vocês já repararam que eu evito falar o sábado? Por que eu evito falar o sábado? E é tranquilo, né? Falar o sábado lá, porque na nossa tradução está o sábado. Porque a palavra traduzida por sábado para nós é o Shabá, é descanso, não é sábado. Então, a gente traduz como sábado porque é o 7º dia da semana, quando ele é instituído. Mas o conceito por trás é o dia do descanso. Então você tem, é tranquilo para vocês a mudança do sábado para o domingo? Sabe argumentar isso? Então vamos lá. A argumentação você vai ver que ela é simples. Basicamente 2 motivos. Vou falar 3 argumentos dessa mudança. O conceito é dia do descanso. Quando você olha o Novo Testamento, todos os relatos que nós temos de quando fala que o povo estava reunido, era no primeiro dia da semana. Então você tem a evidência neotestamentária apontando para o encontro do povo como igreja no domingo. Segundo motivo, esse povo se reúne porque eles vão chamar esse dia do Senhor, que é o dia da ressurreição. Então, parte da razão é porque a gente se reúne todos os domingos, e aqui eu dei essa aula na escola bíblica sobre a Páscoa, é de que uma das coisas que algumas pessoas me perguntam, eu vou falar um pouco disso no domingo, e a gente não fez nada de especial na Páscoa, por algumas razões. Uma delas é porque a gente celebra a ressurreição de Cristo todos os domingos. Não tem um domingo que nós estejamos cá reunidos que não seja celebrar a ressurreição dele. Esse é um primeiro ponto. E o segundo, que a Páscoa cristã é a Santa Ceia. Então, em última instância, a gente não celebra a Páscoa. A gente celebra a Santa Ceia. Então, o que o judeu tinha uma vez por ano, nós temos no mínimo 12. Nossa igreja, por enquanto, celebra uma única vez no mês. E a gente celebra a ressurreição, porque o dia da Páscoa acaba por coincidir de ser o dia da ressurreição. Só que a gente celebra a ressurreição todo domingo. Então, em última instância, a gente celebra mais do que aqueles que celebram. Faz sentido? Se a gente perceber corretamente o conceito, a gente celebra mais do que quem diz celebrar, né? E, então, eu falei quando o povo encontrava, falei da questão do dia da ressurreição, e tem um terceiro argumento, que quando você está no Antigo Testamento, você tem a expectativa do Messias que viria, certo? Então, aquela ideia de que um dia o descanso chegaria. O verdadeiro descanso. O Messias encarna. Então, a semana terminava com descanso porque ela olhava para frente.
A nossa porque veio, a gente começa no descanso. Então você não sofre uma semana inteira para descansar, você descansa para viver uma semana. Parece que não muda nada, mas muda tudo. Você começa a semana descansado, o teu fardo já é levado no começo, você não começa atrasado. Então pronto. Ficou fácil de argumentar agora, né, Amaro? Agora ficou fácil, ó. Vamos seguir aqui. Então, por ser uma expressão da sua natureza santa, isso vai então exigir que todas as criaturas morais façam isso. Tal. Vamos lá. Outra observação deve ser acrescentada. Eles gostam de observação. Vamos lá. A vontade decretiva e preceptiva de Deus não entram em conflito no sentido de que na primeira, a decretiva, ele tem prazer no pecado e na segunda ele não tem. Então, lembra que a gente chegou a entrar nesse mérito? Não é como se Deus tivesse o prazer no pecado. Ele não tem, ele odeia o pecado. Mas o nome dele vai ser glorificado, o resultado é outra história. O ato em si, ele odeia. Nem no sentido de que, de acordo com o primeiro, a decretiva, ele não deseja, e no segundo ele deseja a salvação de cada indivíduo. Porque, pelo decreto dele, ele não vão ser todos que vão ser salvos. Mas em algumas passagens, você vai ler e vai falar assim, ele deseja que todos sejam salvos. Tem. Então você precisa também entender, quando você tem pessoas com dificuldade em umas divergências em alguns pontos, é porque às vezes tem uns textos que são mais complexos mesmo. Né? E a gente não nega. A gente só, como diz lá o Augusto Nicodemos, a gente vai fazer o que a gente chama de harmonização. É como a gente consegue interpretar isso de acordo com aquilo que o resto da Bíblia fala. E a gente vai entender que a Bíblia vai argumentar com predestinação, e a partir disso eu vou ter que entender esse outro texto, o que significam todos. Que aí volta para o significado do todos dentro do contexto. Então pronto. Então mesmo de acordo com a sua vontade decretiva, Deus não tem prazer no pecado, e mesmo de acordo com a sua vontade preceptiva, Ele não deseja que cada indivíduo seja salvo. É o que é. Certo? Eu sei que a aula não está muito animadora para vocês hoje. Mas vamos lá. Agora a gente terminamos esse assunto. Deus e o pecado, aí, a relação da soberania do pecado. Nós vamos entrar no que é o último assunto da soberania divina, que é o poder soberano de Deus. Então ele tem o poder para fazer o que ele quer. Vamos ver se nós vamos dar conta de concluir. Né? Então vamos lá. A soberania de Deus encontra expressão não só na vontade divina, mas também na onipotência de Deus ou no poder de executar a sua vontade. O poder em Deus pode ser chamado energia efetiva da sua natureza ou aquela perfeição do seu ser pelo qual ele é a causalidade absoluta e mais elevada. É ele quem causa aquelas coisas acontecer. É costume distinguir entre a potência absoluta e a potência ordenada. Vai ficar tranquilo de vocês entenderem isso aqui. No entanto, a teologia reformada rejeita essa distinção no sentido em que era entendido pelos escolásticos, que afirmavam que Deus, em virtude do seu poder absoluto, podia efetuar contradições e até pecar e aniquilar-se. Então, dentro do escolasticismo, os caras acho que ficaram muito tempo trancados no monastério e estavam meio sem ter o que fazer. Então eles estavam lá, não estava com a mulher falando assim, meu velho, levar o lixo para fora, os meninos estão aqui tudo catarrento, vem ajudar a limpar. Não tinha essas coisas na vida lá do monastério, certo? Então eles começaram a ter uma busca muito profunda, inclusive pelo uso da lógica no estudo das Sagradas Escrituras, o que é uma coisa válida. Só que eles foram levando isso cada vez, diz a lenda que tem lá uma discussão do quantos anjos cabe na cabeça de um alfinete. Por quê? Porque os caras começaram a não ter o que fazer, certo? E aí, dentro dessa, e essa é por exemplo, esse tipo de questão aqui, todo ateu adolescente ou neo-ateu, os caras mais limitados, eles vão cair nesse tipo de pergunta. Que é o seguinte: pode Deus fazer uma pedra tão pesada que ele seja incapaz de levantar? Então ele não pode tudo.
Então ele não é o Todo-Poderoso. É uma pergunta que não tem resposta boa. Por quê? Porque a pergunta é errada. Porque a pergunta, ela pressupõe uma contradição lógica. Ela pressupõe contradição. Então, todo ateuzinho tem uma pergunta trouxa dessa. Ou alguma do tipo, do gênero. Sempre, sempre. Sempre vai acontecer isso aí. E adolescente ama essas coisas. Eu não sei o que eles têm na cabeça. Mas, então dentro do escolasticismo, isso se tornou até possível pensar nesses termos. Ao ponto dele poder falar que Deus conseguiria, por exemplo, pecar e se aniquilar, deixar de existir. Como que pode? Se Deus deixa de existir, o que deixa de existir? Tudo, porque ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Entende? Entende a loucura que os caras chegaram? Por isso que eu falo. Tem hora que na vida a melhor solução para você é ter problemas reais. Parte do sofrimento do mundo hoje é porque não existem problemas reais. O que tem nego comprando boneca de borracha e falando que é filho? Porque falta problema real na vida. Entendeu? Ou por que o cara fica no videogame o dia inteiro? Falta problema real na vida. Falta coisa para o povo fazer. Aí, já dizia lá no Brasil, cabeça vazia, oficina do diabo. É isso, né? E aí fica essas ideias de jirico aqui, né? Mas vamos lá. Então, ao mesmo tempo, a teologia reformada adota essa distinção como expressão de uma verdade real. Então, existe uma verdade real nesse negócio. Embora nem sempre a represente da mesma forma. Então, você vai ter uma distinção na maneira de apresentar a ideia. Então, o Rod, e esse Rod eu fui no túmulo dele. Tem uma foto do túmulo dele lá. Minha esposa não gosta da ideia, mas eu tirei foto de vários túmulos. O cemitério tinha muito cara legal. No dia da ressurreição, aquele cemitério vai ser um lugar legal para estar. Tá Jonathan Edwards lá, tá o Rod, tá o fundador do antigo Princeton. Você tem o Warfield, tá lá. Vários caras que você lê estão lá. O corpo, né? Vai ser ressuscitado lá, né? A alma já está com Deus, mas o corpo, o que sobrou do corpo, enfim, né? Mas olha só. E esse Shedd aqui, para quem é brasileiro, não é o Russell Shedd, tá? Não. Eu tinha um professor que falava que esse é o Shedd bom, mas era só provocação dele, eu não vou entrar nessa. Esse é o Shedd o Shedd original, vamos colocar assim. Então o Rod e o Shedd, eles vão falar o quê? Que o poder absoluto é a eficiência divina exercida sem intervenção de causas secundárias. Então é Deus agindo diretamente, ok? Sem uso de causas secundárias. Enquanto o poder ordenado é a eficiência de Deus exercida pela operação ordenada de causas secundárias. Então vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo de uma causa secundária. Quando você chega no final do livro de Gênesis, o que José fala para os irmãos deles? Isso. Então, qual que era a maneira como o decreto divino aconteceu lá? Foi ação direta? Oi? Por quê? Então peraí, então fala de novo. Não, então, mas fala o que você falou para eu repetir, pessoal da live. Não, qual que foi a tua resposta? O mal que tentaram construir. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Isso. Então o Bibiano respondeu corretamente aqui, como tem sido de praxe nas nossas aulas, o Lucas Bibiano, de que o mal que os irmãos de José intentaram contra ele, Deus transformou em bem. Certo? Mas aí, ó, gerou descontração. O pessoal tava muito tenso, que a aula tá muito tensa hoje. Foi bom o pessoal relaxar um pouco. E então o mal que intentaram, Deus transformou em bem. O poder de Deus ali agiu de que forma? Considerando esse parágrafo, essa frase que eu acabei de ler. Foi direto ou indireto? Foi o que a gente vai chamar então das causas secundárias. Então não foi uma intervenção divina direta que Deus entrou lá e fez. Foi o ser humano cumprindo o decreto divino. Ok? É diferente você pegar lá, abrir o Mar Vermelho. É diferente, foi lá e Deus mandou fogo lá em cima de Sodoma e Gomorra. É diferente quando Davi pergunta para Deus, e aí?
vou para a guerra de novo contra os filisteus, ele fala assim, ó, segura a onda. A hora que você ouvir o barulho em cima das amoreiras, meu, sai gritando que eu fui na sua frente. E já tinha matado quase 200 mil. E eles só gritaram, não fez nada. Né? É igual quando o povo faz lá, circula lá e toca Jericó e troca. Aquilo ali foi o quê? Direto ou indireto? Então, vai ter professor de física que vai querer mostrar que com o chofarzinho desse tamanho lá derrubou. Não dá, né, meu? É a ação direta de Deus, né? Então, é você conseguir perceber, tem momentos que você consegue fazer essa distinção de uma maneira muito clara, né? Dessas ações. A visão mais geral, anunciada por Charnock, e eu acho que esse Charnock é o cara que eu gosto daquela situação do crente arrogante, vocês lembram dessa, não? Uma das citações que eu mais gosto, que o Charnock vai falar que o crente arrogante ou o crente orgulhoso é igual o diabo humilde, né? O diabo humilde não existe, né? Então não devia existir o outro, né? Então eu gosto desse cara tem uma citação muito boa. Então ele vai falar o seguinte, o absoluto é o poder pelo qual Deus é capaz de fazer aquilo que ele não fará, mas é possível de ser feito. Me fala uma coisa que Deus não fará, mas é possível de ser feito. Não, isso não é possível para ele fazer, a gente vai ver na continuação. Eu acho que uma coisa que Deus tem poder para fazer e ele não fará, ele não me dará um Porsche. Entende? Ainda que eu queira, ainda que se ele me der, eu não vou achar ruim, mas eu não creio que ele fará isso. Mas ele tem poder? Tem. Ok? Então essa é a ideia do poder absoluto. Vai lá, Amaro. Talvez aquela situação que aquilo que a gente pode fazer, ele não faz. Só depende das coisas em futuro. Quando é que a gente está muito bem, a fazer? Arranjar um trabalho. Não sei se você quer para né? Pronto, ele poderia, por exemplo, eu acho que dá para a gente encaixar nesse teu exemplo aí. Ele poderia te dar um emprego se você ficasse deitado lá no sofá o dia inteiro vendo Netflix. Ele poderia te dar um emprego? Pode, ele tem poder para isso. Agora, vai fazer isso? Provavelmente não. Acho que essa é uma ideia do que seria esse conceito de poder absoluto. Ele pode fazer, mas não fará, porque não está decretado e tudo mais. Aí vamos ver na sequência aqui. O poder ordenado é o poder pelo qual Deus faz aquilo que ele decretou fazer, isto é, o que ele ordenou ou designou para ser exercido, que não são poderes distintos, mas um só e mesmo poder. Entendeu? A gente só está fazendo distinção, porque lembra que Deus ele é o quê? A seidade de Deus. Ele é um ser simples, não é composto de partes. Então não é como se a gente pudesse dividir o poder de Deus, só assim, esse aqui é a parte do poder absoluto e essa aqui é a parte do poder ordenado. Você não pode fazer isso. Então a gente qualifica, a gente cria categorias, e essa é parte da função da teologia sistemática, para que a gente possa perceber melhor a ideia. Mas ainda que a gente fale em capacidade desse poder e o poder que ele decretou, no fim das contas é uma fonte de poder só. Vai lá. Jesus, andando na terra, algum toca nele, sai poder dele. Entra em alguma dessas categorias ou... Eu entendo que esse é um poder ordenado, da maneira como Deus havia decretado que a mulher seria curada por tocar em Jesus. Mas Jesus não sabia, até o jeito que ele falou, quem foi o destino desse poder. Pronto. Então, aí a gente começa a entrar na categoria... Não, então, aí é a hora que a gente vai começar a entrar, a gente vai entrar mais nesses detalhes quando a gente entrar em cristologia aqui. Que é aquela ideia de como as duas naturezas interagem. E em vários momentos a gente vai olhar para as escrituras e a gente vai ver como se fosse uma ênfase na natureza humana. Então, por exemplo, Jesus teve que aprender a escrever. Agora ele deixou de ser onisciente? Então, porque a questão toda é que, para ele viver a vida de obediência perfeita aqui, ele não podia trapacear.
ele não vai usar os elementos da sua divindade para viver a vida de obediência. Esse é um ponto. Então, todas as vezes que a gente olha para as Escrituras e percebe um elemento do tipo que a gente conseguiria se identificar de uma maneira muito fácil, então você está numa multidão, alguém te toca e você não sabe quem é, eu me identifico com isso. Eu fui no jogo, você vai num jogo do Corinthians, você vai no metro lá em São Paulo, é muito fácil você ser tocado sem saber quem foi. Então você consegue ver uma ênfase na natureza humana. Por exemplo, Deus se cansa, mas você vai ver Jesus Cristo a dormir. Deus tem fome, mas Jesus Cristo foi chamado de glutão e beberrão. Então você vai ver momentos, essa ênfase na natureza humana. Então essa maneira como elas interagem, para nós, é igual aquela hora que o cara chega e pergunta, mas Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Eu falo assim, só o Pai. Vai lá. Não, ali eu acho até que talvez tenha outros elementos ali, né? Porque, de você pensar assim, está diante de Deus, né? Tem muito a ver com ele revelar o coração dele, eu acho que tem mais nisso, né? Mas pensa nessa questão da natureza humana em Cristo, mais em ênfase, né? A gente chegou a comentar alguma coisa, onde foi que eu falei isso? Até de que tem horas que, por exemplo, você vai em Atos 17, fala que Deus comprou a sua igreja com o seu sangue. Deus tem sangue? Então você vê... É a questão de transbordar poder a ponto da pessoa tocar só na ponta dele, e a fé é tão grande que o poder sai. E aí que entra, por isso que eu falo, para mim é um pouco mais confuso, mas ok, pelo que eu entendo, o que está dizendo falar o ordenado através de Jesus, ou seja, Jesus ali foi... Ali é a causa secundária. É a causa secundária. Talvez vai ajudar a responder a você. Um dos professores que eu tive no Brasil, ele tem uma tese. Eu não sei se eu necessariamente concordo com ela, mas eu acho que é uma boa tese. Teria que investir mais tempo para estudar os assuntos. Mas ele vai argumentar que todos os milagres que Cristo faz é no poder do Espírito Santo e não uma intervenção para mostrar a divindade dele. Então é quase como se fosse o que seria a nossa humanidade perfeita demonstrada. Ele vai falar que, na tese dele, que o único momento em que Cristo usa da divindade é quando ele manda acalmar sem pedir ao Pai, sem usar o intermédio, ele dá a ordem direta, fala assim, sossega. Aí sossega, né? Então existem esses elementos, eu acho que essa é uma boa forma de pensar. Então pronto, vamos aqui. Poder exercido, tal, o seu poder ordenado faz parte do seu absoluto, pois se ele não tivesse poder para fazer tudo o que desejava, talvez não tivesse poder para fazer tudo o que deseja. Então essa ideia de que o ordenado decretado, ele está incluído no absoluto, essa ideia de o poder já é uma fonte de poder só, porque se Deus não tivesse um poder absoluto, ele não poderia fazer o decretado. É mais ou menos essa a ideia aqui. Então vamos lá. Então a potência aí, né, ordenado, o poder ordenado, pode ser definido como aquela perfeição de Deus pela qual ele, através do mero exercício da sua vontade, pode realizar tudo o que está presente na sua vontade ou seu conselho. O poder de Deus em exercício real limita-se àquilo que está compreendido no seu decreto eterno. Então você começa a ver uma forma como Deus vai agir por conta da maneira como ele decretou. Mas o exercício real do poder de Deus não representa os seus limites. Então ele vai agir de uma forma como ele decretou, mas isso não limita o poder que ele tem. Eu acabei de falar que ele pode fazer coisas que provavelmente ele não fará, como me dar um Porsche. Ainda que eu esteja dando a dica para ele agora várias vezes, que eu gostaria, né? Então, Deus poderia fazer mais do que isso, se assim o entendesse. Nesse sentido, podemos falar da potência absoluta ou poder absoluto de Deus.
A Bíblia ensina-nos, por um lado, que o poder de Deus se estende para além do que realmente se realiza. Então Deus tem poder para fazer mais do que simplesmente o que acontece. Essa é a ideia aqui. A gente vai ver nos textos bíblicos isso aí. Então Gênesis 18, 14, dizendo, será verdade que darei à luz ainda sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste momento, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então tem alguma coisa que é demasiadamente difícil? Mas a gente vê que o poder dele vai além disso, né? Então Jeremias 32, 27 vai falar, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Eu achei interessante porque eu fui procurar essa palavra, não parece que tem a ver com a ideia de poder aqui, certo? Ele está falando coisa demasiadamente maravilhosa. A hora que você vai ver o verbo, uma tradução melhor seria a coisa demasiadamente difícil para mim. Então, não tem nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Mateus 3, 9, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ele tem poder que vai além das coisas que estão decretadas. Ele poderia levantar da pedra filhos a Abraão. E Mateus 26, 53, acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ele tem poder, ele vai fazer? Não fez. Por quê? Porque era para aquele momento que Cristo tinha vindo, né? Amaro, vai lá. Isso, com as palmas. Eu acredito que... Então, tem coisa demasiadamente difícil para Deus? Por exemplo, Deus criou todo... eu nunca estudei o texto, mas a maneira como eu penso é de que se a igreja não cumprir a função dela, Deus faria isso. Agora, eu vejo... É que tá gravar. Porque em alguns momentos eu faço uma interpretação meio alegórica de que eu acho que existem alguns tipos que representam a pedra. Então, muitas vezes você tem aqueles que possuem uma melhor teologia e não estão a fazer o anúncio das boas novas, e você tem aqueles com uma péssima teologia que vivem a anunciar as boas novas. Em alguns momentos eu entendo isso como pedras clamando. É uma interpretação meio alegórica minha, mas é uma forma de eu olhar para a realidade e ver como Deus, na maneira como Ele age dentro do corpo de Cristo, o reino dele não vai parar de expandir. A provocação que eu já fiz aqui outras vezes a questão é se você vai ser parte disso ou não. Então, mas eu creio que se necessário fosse, Deus faria pedra clamar, que eu acho que pedra clamar é tão difícil quanto a mula falar. Nenhum dos dois fala. E pronto. Acho que se for necessário, ele faz. O que eu sei é que nenhum eleito vai se perder. Então, a verdade será anunciada. Então, vamos lá, vamos avançar aqui. Porque eu acho que hoje nós finalmente chegaremos ao fim da soberania. E aí, na próxima semana, a gente começa com um tópico novo, né? Então, nós não podemos dizer, portanto, que aquilo que Deus não realiza não é possível para Ele. Então, tem coisa que Deus não faz, mas que seria possível que Ele fizesse. Mas, por outro lado, também a Bíblia vai indicar que há muitas coisas que Deus não pode fazer. Então, você lembra daquela piadinha de seminarista, certo? Deus pode tudo, tal, né?
Então Deus não pode mentir, não pode pecar, não pode mudar, nem negar a si mesmo. Então a gente vai ter essas passagens que a gente vai ler. Não há nele um poder absoluto que esteja divorciado das suas perfeições, em virtude do qual ele possa fazer todo tipo de coisa que são inerentemente contraditórias. Então, porque Deus, por conta da seidade divina, ele é um ser simples e tudo é uma coisa só, é impossível que o poder dele faça coisas que são contraditórias à sua moralidade, vamos colocar assim. Então a ideia de onipotência de Deus está presente, também expressa no nome El Shaddai, e a Bíblia fala disso em termos inequívocos. Então a gente vai ver o poder de Deus demonstrado de maneira inequívoca. E por fim, Deus manifesta o seu poder na criação, nas obras da providência e na redenção de pecadores. A gente, tem 10 minutos. Se a gente passar por todos esses textos, a gente termina a soberania. Em última instância, vocês aguentam se eu der uma corrida aqui agora? Então pronto. Então vamos lá. Então Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Agora vocês lembram que a gente leu um texto aqui que Deus se arrependeu. Gênesis 6. Agora, se a gente fizer uma leitura simples da Bíblia, o que a gente vai falar? Contradição. Então a gente vai ver que, quando a gente olha para Gênesis 6, o que era o arrependimento de Deus lá? É mudança porque ele pecou, ele errou? Não. É a mudança de atitude em resposta, e não é a mudança de atitude porque ele permanece aquilo que ele é. Exatamente pelo fato dele não se arrepender nos nossos termos, ele precisa responder de uma maneira diferente. E aqui está a falar de arrependimento a partir de uma prática de algo errado. Então vamos lá, 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 2 Timóteo 2,13. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Hebreus 6,18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, vocês começam a perceber, vamos tentar fazer aqui um paralelo para vocês verem, ficar bem claro a diferença da teologia sistemática para a teologia bíblica. Vocês conseguem perceber a diferença que existe de um tipo de aula desse para uma pregação minha? Normalmente na minha pregação eu quase não cito outros textos. Quando eu cito é bem pouco. Normalmente eu pego um texto e eu vou aquele texto verso por verso, normalmente. De vez em quando eu dou uma pulada ali e vou mais rápido uma parte, mas normalmente eu vou verso por verso. Essa é a ideia da teologia bíblica. É explorar tudo que naquele texto está lá. Em alguns momentos, por que eu cito alguns outros textos? Porque eles vão corroborar e defender aquela ideia. Agora aqui nós estamos apresentando um monte de texto ao redor da Bíblia toda para mostrar que aquela ideia é verdadeira. Então, o tempo todo citação, E nem aqui não estão todas as citações possíveis. Se eu não estou enganado, eu posso estar errado, eu vou falar o número aqui, depois a gente... A Confissão de Fé de Westminster parece que tem 2.500 citações de texto bíblico. É teologia sistemática, é citação atrás de citação para fundamentar uma verdade. Agora, é possível você fazer teologia bíblica sem sistemática? Se for errado, sim. Porque a teologia sistemática vai servir de cerca para você não sair falando besteira a partir do texto. Agora, é possível fazer teologia sistemática sem a teologia bíblica? Só se for errada, porque a ideia da teologia bíblica é que você vai conseguir aprender o que está no texto. Então, a teologia sistemática e a teologia bíblica, elas andam de mão dadas para que você possa... Então, você pegar, por exemplo, vamos pegar a última pregação agora, de João. A partir da teologia bíblica, eu trouxe verdades sistemáticas. Então, eu trouxe lá que Jesus é eterno, que Jesus é divino, então ele não teve começo, que ele é a palavra de Deus. Aí você conecta a palavra de Deus com a palavra veio ao profeta. A palavra veio e curou, a palavra criou. Aí você tem elementos sistemáticos. Então a pregação vai ser, a princípio, uma mistura das duas coisas. Né? Então pronto, vamos aqui.
Tiago 1:13, né? E 17. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais da luz, em quem não pode existir variação ou imutabilidade. Ele não muda. Então vamos lá. Jó 9:12. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Então esse é um texto que a gente deveria memorizar. Lembra que eu falei o fato da gente não perceber a Deus? Às vezes a gente olha para o texto e fala assim, mas peraí, isso aqui está meio estranho, partindo de Deus. Fala, não, quem é você para falar o que fazes? A gente não percebe tudo, né? E aqui a ideia é quem pode impedir, né? Isso aqui eu lembro de umas conversas que eu tinha com a Dani, bem no começo do chamado, em que ela falou assim, por que você quer isso? Eu falei, eu não quero. Mas eu também não vou contra ele, porque não adianta. Se ele está movendo o coração, se ele está pondo lá, não tem como lutar com ele. Eu falo assim, cuidado com o que você põe como obstáculo. Por quê? Porque ninguém pode impedir o Deus que faz. Ele tem poder para arrebentar todo obstáculo que você colocar na frente dele. Se colocar o obstáculo para fazer a vontade dele, ele vai arrebentar. Então foram algumas das nossas conversas, né? Salmo 115, 3. Que texto é esse? Isso aqui vocês têm que ter memorizado. Porque a gente leu isso aqui 300 vezes nas aulas de soberania. Ele está no céu e tudo faz conforme lhe agrada. Então Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente difícil. É a palavra lá por trás, é a mesma do outro. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse, isto é impossível, mas para Deus, olha, tudo é possível. Se tudo é possível, esse tudo aqui significa tudo. Entendeu o contexto como é importante? Qual que é esse texto aí? Esse é o texto que os comunistas vão gostar, né? É que ele vai falar que é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Certo? Por quê? Porque o rico é malvadão. Agora pergunta, para quem que é fácil? Entendeu? Para o pobre também é difícil. Então, o texto não está a falar de... É engraçado que Jesus fala assim, mas a Deus tudo é possível. Fala assim, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico. Certo? Aí eu falo assim, rapaz, se é assim... Como que acontece? Aí eles falam assim, calma, para Deus tudo é possível. É Ele quem salva. É Ele quem salva. Então você vê que a salvação ela não está ligada com a posse. Nem com a ausência, nem com a fartura de posse. A salvação está ligada com outra coisa. Que talvez, não. Talvez a gente veja isso numa pregação sem ser nesse domingo, no outro. No começo de João. Mas vamos lá. Lucas 1,37, porque para Deus não haverá em todas as suas promessas. Provavelmente é desse texto aqui que o pastor Arival tirou a ideia de que ele fez o livro lá de devocional Orando as Promessas de Deus. Mas se a hora ele vai cumprir. Por quê? Porque ele vai manter a palavra dele. Se ele prometeu, ele vai entregar. Né? Agora a questão é se a gente quer orar todas as promessas que tem lá, né? Tem umas promessas que a gente não quer orar. Tem umas promessas que a gente não quer. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram. Então, o eterno poder e a sua divindade são reconhecidos, vistos nas coisas criadas. Efésios 1:19, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então vamos ver como que o poder de Deus é demonstrado na criação. Romanos 4,17, a gente já viu no 1, né? 1,20. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não. Então a gente volta lá para o lado da criação,
A criação ex nihilo, a partir do nada. Foi a partir do nada. Então a gente, agora, eu já confessei aqui várias vezes que eu tenho um problema sério de criatividade. Eu, não sou criativo. Eu acho difícil criar coisa com as coisas que já existem. Você já tem as coisas que existem, eu já acho difícil criar a partir delas. Uma das coisas que difícil entrar na minha cabeça. Os caras que inventam receita culinária. Você não pode pensar como que os caras juntam os negócios que você fala assim, não tem nada a ver isso aí, pô. O cara junta, fica um baita de um prato gostoso. Tem um cara lá em São Paulo, de um restaurante chique chamado Dom, o Alex Atala. Tem um cara, você vai lá ler, é o tipo de restaurante que mesmo que se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu não podia ir. Porque você olha e fala assim, pupunha frita com espuma de gengibre coberto com saúva. Tem uns pratos com formiga lá, não dá pra mim. Só que você olha, eu nem sabia que existia aquelas coisas que ele pôs no mesmo prato. Ou só eu que acho isso meio bizarro, os caras juntar... O cara que inventou, como o cara descobriu que milho virava pipoca? Não, é sério, tipo assim, o cara teve que fazer alguma coisa errada para aquilo dar certo. Ele não olhou o sabugo e falou, isso aí, tem um negocinho top que dá para fazer lá, que é só pôr na panela com óleo. O pastel de nata. O cara teve que inventar lá a massa folhada. Quem que teve a ideia de fazer a massa folhada? O cara não tinha muita coisa para fazer na vida dele. Porque dá um trabalho esticar aquele negócio, dobra de novo, estica, e dobra, estica. Eu acho difícil isso com as coisas que existem. Entendeu? Coisa simples. Coisa simples. Diz a lenda, né? Que a lenda, diz a história, que diz a lenda que o Steve Jobs chegou uma época que tinha inventado alguma coisa que era sensível ao toque, existia um chip de armazenamento menor, compacto, e tinha uma tela. Falou que ele chamou uns caras dele, trancou no hotel, falou, filho, você sai daqui a hora que vocês inventarem um negócio com esses elementos aqui. E aí foi quando os caras apareceram com o iPod, que depois foi dar origem ao iPhone e revolucionou, de uma certa forma, a história. Né? Hoje, se a gente tem smartphone, começou lá. Eu acho difícil com as coisas que existem. Agora, imagina criar do nada. Né? Eu, se fosse criar o mundo, eu faria vários eus e mais nada. Aí Deus cria variedade de ser humano, variedade animal, enfim. Então, criou a partir do nada, eu sou meio impressionado com essa parte. Isaías 44, 24, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho... Agora, desde quando Deus formou esse ser humano? Tem discussão se dentro do ventre é vida? Não tem discussão. Está no ventre é vida. Não tem discussão. Quer ver outra invenção que me... Sorvete gelado. Quando que foi inventado? Quem inventou? Vocês sabem, não? Os chineses. Em que época do ano? No inverno. Porque tinha o gelo. E aí hoje, chega no inverno, o pessoal não quer tomar gelado. Eu tomo todo dia se deixar. Não tem tempo ruim, né? Mas enfim, são as coisas que eu fico a pensar. Como que o cara teve o estalo, falou assim, vou fazer isso. Né? Motor a combustão, sei lá, telefone. Telefone é loucura. Você pensar o telefone com fio é loucura. Porque, qual que é a velocidade do som? Velocidade do som 300 metros por segundo, né? 300 metros por segundo. Daqui para Lisboa, são quantos metros? Vamos arredondar, vamos fazer de conta que é 300 quilômetros? 300 mil metros, certo? Se eu falasse alguma coisa e fosse na velocidade do som, quanto tempo demoraria para chegar na pessoa do outro lado da linha? 1000 segundos, mais ou menos, certo? Que é uns 15 minutos, 16 minutos. Então eu ia falar uma frase, daqui 15 minutos a pessoa ia receber,
E aí, dependendo do que ela falasse, depois de 15. Então, entre eu falar e ter a resposta, daria 30 minutos, se fosse a velocidade do som. Aí o cara teve a ideia de pegar o som e transformar numa corrente elétrica. Eu acho loucura isso aí. Não é? Mas enfim, graças a Deus sou pastor, não preciso lidar com essas coisas aí. E aí na providência divina, né? Ele que é o respeito. Ó, ele está falando de quem aqui? Jesus. Acabou de falar que ele falou aos pais muitas vezes, muitas maneiras, nos fala pelo Filho. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando o quê? Pela palavra. Então o seu poder é demonstrado na maneira como ele sustenta, né? A providência, a maneira como ele sustenta todas as coisas. Depois de ter feito a purificação dos pecados, rapaz, Jesus é o culpado, né? Purificou o pecado, sustenta as coisas, não é impressionante? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí, por fim, na redenção dos pecadores, né? Então, 1 Coríntios 1 vai falar, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Também fiz a conexão de sabedoria com palavra em João 1. Então, Cristo é o poder e a sabedoria. Então, muitas vezes, quando você lê Provérbios, a sabedoria anda, tal. Fica a dica, a dica hermenêutica. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho. Poder de Deus para salvação. Então, na redenção dos pecadores, e esse é o poder dos poderes aqui, que é mudar o coração humano. O povo fica atrás de milagre, não tem milagre maior do que a conversão. É transformar a desgraça que você era numa pessoa que ama a Deus. Olha que negócio diferenciado. É pegar você que não prestava, transforma e você vira então um objeto, um ser amado por Deus, um filho de Deus. Isso é poder. Não é negócio de cura o caroço. Não estou falando que cura não é importante, mas consegue entender a diferença? Porque você curar um problema físico seu, o máximo que vai te trazer é alívio físico momentâneo. Ainda que esse momento possa ser muitos anos. Agora, a mudança do coração traz alívio eterno. É para sempre. E não é alívio físico, é alívio de alma. O físico vai vir junto no pacote. Mas é uma alma que não mais sofre, pensando na eternidade, no pecado, e se deleita continuamente em Deus e no outro. É maravilhoso. Isso é poder, né? Primeiro do judeu e também do grego. E chegamos no fim. Domingo eu vou poder falar que terminamos a primeira parte do estudo do ser de Deus. A segunda parte vem algum outro dia, né? Mas a ideia agora é a gente avançar para doutrina do pecado e doutrina do homem. Ok? Então pronto. Bibiano, vem aqui aparecer na gravação, já que sua resposta ficou oculta àquela hora. E agora eu nem vou precisar repetir a oração, você vai pegar o microfone aqui, você ora para nós aí, nos dirige numa oração para encerrar. Deixa eu pôr bonitinho aqui. Senhor Deus e Pai, estamos aqui para te agradecendo por este momento, que o Senhor possa estar colocando essas ideias, essas palavras no nosso coração, para que nós não pecamos contra Ti, ó Pai. Nos ajuda a entender cada dia mais a Ti, ó Pai, entender a Tua palavra, e também nos dá um momento de convívio aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém.